Querido Deus, Pai, somos gratos a Ti, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nós. Muito obrigado por ter nos trazido e aqui, Pai, estamos na Tua casa para receber a palavra, o ensinamento, a orientação que Tu tem para nós agora, para que possamos, Pai, ó Deus, dentro daquilo que Tu vai falar a nós, possamos caminhar com firmeza até chegar ao alvo que está prometido, está posto para alcançarmos. Pai bendito, nos ajuda nesta caminhada, abrindo o nosso entendimento, nosso coração, para entender e guardar esta palavra e para fazer parte da nossa vida a cada dia, até chegarmos ao final dela. Pai bendito, e assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo. Também Te apresentamos o Teu servo que vai ministrar, Senhor, ó Deus, ser com ele, como Tu tens sido a cada dia, dando a ele a revelação profunda da Tua palavra e a clareza, a forma, a maneira clara para transmitir a todos nós a Tua palavra. Assim oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia, que bênção, irmãos, dar honras, glórias e louvores ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, toda majestade. O Senhor seja louvado e exaltado em nossas vidas todos os dias, porque nós somos aqueles a quem foi dada a responsabilidade de sermos luz e testemunha. É o Altamiro que está ali atrás, é disfarçado com bigode, é? Olha só, rapaz, que benção. Está disfarçado, escondido atrás do bigode. Deus abençoe, Altamiro, é uma alegria tê-lo aqui. Depois a gente troca uma ideia juntos. Meus irmãos, estamos aqui quase finalizando esta série de mensagem, cujo tema é Somos de Deus. Já finalizamos a primeira carta de João, a primeira epístola. Hoje trataremos da segunda epístola, que é apenas um capítulo. Na próxima terça-feira concluiremos com a terceira epístola de João, cuja finalidade do apóstolo nas três epístolas é combater o engano dos gnósticos, da heresia, do falso ensinamento, do ensino mentiroso que em simples palavras resumia o ensino de que Jesus não veio em carne, Jesus não é Deus, Jesus não veio nem como Deus, nem como homem. Então eles misturavam esses conceitos, e com isso estaremos quase concluindo o que nós chamamos de as epístolas gerais. Nós já estudamos a carta aos Hebreus, já estudamos o livro de Tiago, já estudamos 1 Pedro, 2 Pedro, e estamos agora em 1 João, 2 João, estamos finalizando, terminaremos 3 João na próxima terça-feira, e restará apenas o livro de Judas, que são as epístolas gerais. Por que são epístolas gerais? São cartas escritas não a uma igreja específica, não uma igreja como Paulo escreve aos Coríntios. Aquela mensagem que Paulo escreve foi para a igreja dos Coríntios, como Paulo escreve aos Filipenses. É uma carta escrita para a igreja que está na cidade de Filipos. Essas cartas que nós já estamos estudando, são cartas gerais para todas as igrejas que circulavam no seio de todas as congregações, em todas as cidades onde havia uma igreja. Então eram cartas com mensagens gerais, não tratando especificamente um problema de uma igreja específica. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele trata de vários assuntos, dentre eles o problema de que os coríntios permitiam dentro da sua congregação, tinha uma certa permissividade, aceitavam pecados como algo normal. Então Paulo escreve aquela carta com a intenção de combater. Então estamos finalizando as cartas gerais, as epístolas gerais. Se Deus quiser, nas próximas 2 terças-feiras finalizamos as cartas gerais e iniciaremos uma nova sequência de estudos da palavra do Senhor. Hoje, segunda carta de João, a segunda epístola de João, mais uma vez o apóstolo tem como objetivo combater os ensinos errados a respeito de Jesus. Ele fala, inclusive aqui no versículo
de número 9, que nós não podemos ultrapassar a doutrina de Cristo, que nós temos que ter cuidado para não ir além daquilo que Cristo ensinou. E essa expressão que ele usa, doutrina, é justamente ensino. Aquilo que Jesus ensinou é que nós temos que nos ater. Nós não podemos ir nem além do que Cristo falou e nem muito menos ficar abaixo daquilo que Cristo nos ensinou e nos deixou. Então, o apóstolo João, aqui nessa segunda epístola, continua enfatizando alguns temas que são importantes para esse apóstolo, que é a verdade e a importância da verdade, de compreender a verdade, como também ele trata a respeito do amor para com o próximo. Então, até por isso, João é conhecido como o apóstolo do amor, porque ele é o que mais fala da importância do amor, é o que mais fala da verdade. João, então, está escrevendo essa carta aqui, e aí, se você olhar o versículo de número 1, a minha versão está escrita assim: o presbítero, em outras versões está o ancião, né? O ancião, ou o presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos. O destinatário dessa carta, irmãos, há uma certa discussão e entendimento de que, será que João estava escrevendo a uma senhora, a uma família? Porque ele está escrevendo, o ancião escreve a senhora chamada eleita. Então, tem pessoas que entendem que João está escrevendo para uma família específica, para instruir uma casa de um irmão, de uma irmã no caso, né? De uma irmã específica. Outros advogam que ele está escrevendo para uma irmã em Cristo, cujo nome é eleita, ou seja, a senhora, e essa palavra no grego é electa, então é como se fosse um nome próprio. Como se João estivesse escrevendo para uma senhora cujo nome dela era eleita. E a corrente e a forma mais comum de se entender o destinatário para quem João está escrevendo é que João está usando uma mensagem, um texto em forma de código para fugir do Império de Roma, que procurava o tempo todo cercear, impedir o avanço do Evangelho. E entendem que João, na verdade, está escrevendo aqui para uma igreja local, para igrejas locais, já que é uma carta geral. Ele está escrevendo visando as igrejas locais. E se você olhar no curso deste texto, onde se diz, os teus filhos, como está no versículo 4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Isso aqui seria um código que João estava falando para os crentes, como sendo os filhos da igreja que servem ao Senhor. Como uma forma, os mais antigos aqui, talvez que viveram a época da chamada ditadura militar, havia uma certa censura, né, sobre o que se podia falar, sobre o que se podia noticiar nos jornais, sobre o que se podia escrever. E uma estratégia que as pessoas da época utilizavam, principalmente os ditos poetas populares, que eram, na verdade, uma série tinha uma filosofia completamente contrária, eles usavam formas simbólicas para retratar o seu inconformismo com a ditadura militar. E uma destas formas codificadas que eles escreveram, tem uma música que é do compositor chamado Chico Buarque de Holanda, que ele diz que é cálice, mas esse cálice que ele coloca ali é o cálice de um copo, né? Copo, cálice. Só que quando você fala cálice, e a música que ele diz Senhor, passa de mim esse cálice.
Aí você vai olhar assim, ele está falando do que Jesus falou? Passa de mim esse cálice? Não, é um código, porque na visão deste compositor, a ditadura militar estava calando as pessoas. Então, cale-se, está falando demais, cale-se. E aí ele escreve essa música dizendo, passa de mim esse cálice, como uma revolta da parte dele contra a censura militar. Então, essa interpretação que muitos fazem da epístola, a segunda epístola de João, que João está usando essa mesma estratégia, chamando a igreja local de a Senhora, que foi eleita, a igreja que foi eleita em Cristo Jesus. E quando ele utiliza a expressão, os filhos que andam na verdade, são os crentes e os servos que louvam e adoram ao Senhor no seio da congregação e da igreja. Então aqui, essa estratégia de disfarçar a censura, de driblar as censuras, João está utilizando, e essa é uma interpretação mais comum que muitos fazem, e eu também creio mais nessa interpretação, de que ele está se dirigindo à igreja, como a igreja sendo a eleita pelo Senhor, para ser o lugar onde a verdade do Evangelho vai ser revelada e deve ser vivida. O foco de João aqui permanece a mesma coisa, ensinar a igreja as doutrinas da verdade e a importância de se viver a verdade, não apenas pregar a verdade, mas viver a verdade que se prega. E aí João usa, são os 3 tópicos do nosso estudo de hoje, João usa a respeito da verdade, ele fala que nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos andar na verdade e nós precisamos permanecer na verdade. A igreja do Senhor e os filhos de Deus precisam conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade. É isso que ele vai abordar aqui nessa pequena epístola de apenas 13 versículos, um capítulo só. Ele vai nos ensinar e nos exortar, nos incentivar, nos inspirar a conhecer, andar e permanecer na verdade. Quero te pedir que você converse com o seu irmão e diga assim: meu irmão, vamos permanecer na verdade? Vamos andar na verdade e vamos conhecer a verdade. É por isso que o tema desse estudo de hoje é viver a verdade. É isso que nós vamos ver. O apóstolo João, no versículos 1 ao versículo 3, meus irmãos, aqui, você observa que ele usa a palavra verdade 4 vezes em apenas 3 versículos, denotando a importância que João dá para essa palavra chamada verdade. Essa palavra verdade, no grego, ela significa uma realidade que é absoluta. Porque o mundo, irmãos, e nessa época de João já era assim, hoje é muito mais do que naquela época, o mundo tem a tendência de querer colocar na nossa cabeça que as verdades são relativas. Que a verdade, não há uma verdade absoluta, que não há uma realidade definitiva, imutável. Nós vivemos numa época, filosoficamente falando, que se chama a época do relativismo, em que tudo é relativo. Não, essa verdade é a sua verdade, não necessariamente é a minha verdade. Se a verdade que você acredita é essa, viva pela sua verdade, que eu vivo pela minha verdade. Esse princípio está no mundo hoje, permanece, já estava nessa época, mas hoje está muito mais forte. E no meio da igreja, irmãos, isso aparece com muita frequência, com uma certa relativização, inclusive para com o pecado. Não tem problema não tem, isso daí era pecado lá atrás, hoje dá para passar o pano, dá para aliviar a barra. Afinal de contas, se nós passarmos a falar com muita dureza, muita firmeza, se nós exigirmos muita santidade, os bancos da igreja vão sair, vão ficar vazios. Então, espera aí, isso aqui
é barra pesada demais para exigir. Hoje está tudo bem, não tem problema não, pode divorciar e pode casar tranquilo, porque está tudo certo. Mas o que a verdade absoluta da palavra diz a respeito do divórcio? A respeito do casamento, melhor dizendo? É até o quê? Que a morte os separe. Então, não, meu irmão, você quer casar com outra pessoa? Sabe, vou te ensinar a oração. Já captou a mensagem de qual é a oração? Não aguento mais essa minha esposa, o meu marido. Ô Jesus, prepara e leva. Comece a orar e aí você está liberado, se Jesus levar, para casar de novo. Porque Paulo é muito claro, irmãos, a verdade das Escrituras são claras. Ou ele te leva e é uma pessoa... boa colocação. Ou você está orando tanto para levar o cônjuge, ou Deus te leva e vou livrar o teu cônjuge de ti, te leva e deixa ele, né? Ou ela. Então, essa é a oração, irmãos. Se você observar, está tão relativizada essa verdade bíblica, que até pastor já está descasando aqui, casa de novo, abre ministério e está lá no púlpito pregando. Irmãos, tem as questões bíblicas lá, das possibilidades que não seja a morte. Jesus fala sobre isso, que é permitido até com um caso de adultério, um abandono. Meu irmão, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Você foi abandonado pelo... Paulo escreve sobre isso. Foi abandonado, a pessoa te abandonou. Não é... A palavra de Deus não exige de nós ficar num jugo. Mas você foi abandonado, a pessoa não quer ficar junto. Vocês lembram um caso do jogador de futebol chamado Kaká? Quem acompanhou? A esposa do Kaká se separou dele. Sabe qual a razão? Falta de dinheiro. Se foi falta de dinheiro, meu amigo, então, o Kaká era bom demais. Ou seja, era um homem exemplar, um marido carinhoso, era alguém que cuidava bem dos filhos. A mulher disse: não, esse homem é muito bom demais para mim, eu vou me separar. Isso é relato. Eu estou contando o que eu ouvi falar das entrevistas que ele falou, da declaração dele, estou tomando isso como verdade. E ele vai e diz: não, eu lutei pelo meu casamento, eu procurei fazer as coisas, procurei ver a questão, mas ela não quis ficar comigo. Ele vai obrigar a pessoa a ficar. Casamento não é cárcere, casamento não é cárcere privado, é no máximo um regime semiaberto, que você vai trabalhar e depois volta para casa. É no máximo isso. Brincadeiras à parte, mas ou seja, o que ele falou? Não tem como obrigar, irmão. Ele fez, segundo relatos dele, ele fez de tudo. A mulher não quis, segue a vida e eu sigo a minha. A palavra de Deus não nos exige ficar sob jugo algum. Ao contrário, Jesus já nos tirou de todo jugo. E a gente não pode se colocar debaixo de julgos que a palavra de Deus não nos revela. Mas a verdade é essa, irmãos. Fora essas questões, divorciou, casou de novo, não estando abrigado por qualquer uma excludente de ilicitude, vou usar até uma expressão jurídica, que Jesus permitiu, meu irmão, está em adultério, não tem, essa é a verdade. Aí o mundo está dizendo: não, rapaz, hoje, até para divorciar está mais fácil, ainda mais se não tem filho pequeno. Se não tem filho pequeno, não precisa mais nem do juiz, vai lá no cartório, desfaz, divide os bens, é meus bens para cá, teus maus para lá, vai-te embora, e tudo aqui é meu, tudo é teu, tchau. Teve criança, não tem jeito, aí tem que ir para um juiz. Mas hoje está tudo facilitado, por quê? Não é mais uma verdade importante para o mundo a importância de se ter uma família estabilizada. Se já não tem mais, já não é mais verdade que é marido e mulher, pode ser ele e ele, tudo junto, está tudo junto e misturado, tudo pode. Quanto mais divórcio, né? Divórcio, irmãos, já está aprovando ele com ele, ela com ela, e ela é ele, e ele é ela, que quanto mais o divórcio. Mas o que João está dizendo aqui sobre conhecer a verdade, quando ele fala nos versículos 1 a 3, principalmente no versículo 1, mas também todos os que conhecem a verdade, ele está dizendo que essa verdade
que o Evangelho que Jesus veio nos trazer, ela é absoluta. Não tem ponto de vista, não, eu acho que é isso. Não, Jesus é a verdade absoluta. E quanto a isso, ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não tem outra rota, não tem outra verdade a não ser aquela revelada pelas Escrituras e na pessoa de Jesus Cristo. João está dizendo que nós precisamos conhecer a verdade que é absoluta. Na verdade, inclusive a palavra de Deus fala isso, né? Na verdade vos digo. Jesus fala isso na sua bem-aventurança. Então, irmãos, o João está dizendo assim: essa verdade que é absoluta, que está revelada nas Escrituras e que está revelada na pessoa de Jesus Cristo, ela não é uma verdade meramente intelectual, não é um conjunto de ideias que eu e você vamos receber e processar na nossa mente e avaliar. Eu acho que isso aqui é verdade, não, isso aqui não é verdade. Quando a Bíblia diz, vamos pegar os 10 mandamentos, não matarás, não tem realidade fora disso. Não matar é não matar. E Jesus aprofunda essa verdade que está nas Escrituras. Não matar, essa verdade bíblica, não somente é tirar a vida do corpo físico, mas Jesus aprofunda essa verdade no Novo Testamento e diz: quando alguém odeia o seu irmão e amaldiçoa no seu coração, já matou. Eita Deus! É isso que nós ouvimos mesmo. Nós amaldiçoarmos o irmão no coração, não precisa tirar a vida não, já matou, irmão. Então veja que a verdade que a palavra nos revela e que Jesus veio nos mostrar é essa realidade absoluta, que não é somente uma compreensão intelectual. Essa verdade que é absoluta, que está revelada nas Escrituras e que foi revelada na pessoa de Jesus, ela precisa ser experimentada, nós precisamos ter um sentido de relacionamento. Por isso que Jesus diz que nós precisamos seguir após Ele: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ou seja, a verdade que é Jesus, se Ele é o caminho e Ele é a verdade, e essa verdade é absoluta, não tem ponto de vista, não tem mais ou menos, Ele é o que é, nós precisamos nos relacionar. Quando João escreve aqui, precisamos conhecer a verdade, ele está dizendo, você precisa e eu precisamos nos relacionar com a verdade, caminhar perto da verdade, ter experiência com a verdade, conhecer a verdade não apenas com a mente, mas com sentimentos, com sentido. Todo o nosso coração e a nossa vida precisam estar em um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor Jesus e com a sua palavra. O cristão que conhece a palavra, ele é controlado pelo amor à verdade de Deus. Nós precisamos, irmãos, então entender que conhecer a verdade não é uma relação de doutrinas teológicas. Eu já sei sobre o ensino do Espírito Santo, eu já entendi essa matéria. Não, nós não estamos apesar de o ensino teológico ser importante, nós não fomos chamados para um banco de escola, irmãos. Nós fomos chamados para uma família. Família, tem ensino numa família? Um pai e uma mãe ensinam seus filhos? Sim ou não? Mas ensinam como? Vem cá, meu filho, vou botar na lousa aqui, ó, o que é obediência? Obediência é a atitude de fazer isso. É assim que se ensina obediência na família? Eu estou nessa batalha. Se não fizer isso, vai pegar a palmada. A gente ensina pelo relacionamento. E a criança aprende muito mais pelo que os pais fazem do que pelo que os pais falam. E a gente estamos com criança pequena em casa, a gente tem visto, cada dia mais a gente diz, que é isso?
que tu está falando? E aí quando a gente para pensar, é o que eu falo e o que ela fala. Então família, se pratica o ensino da verdade, não sentado num banco, fazendo uma tabuada de fazendo isso, mais isso, recebe aquilo, não, é por meio do relacionamento. Quando João escreve aqui nos versículos 1 ao 3, que nós precisamos conhecer a verdade, ele está dizendo, nós precisamos conhecer essa verdade, porque somos filhos que andam na verdade, que se relacionam com Jesus, se relacionam com a verdade absoluta, e que estão dispostos a aprender e a caminhar na caminhada, a aprender com a verdade de Cristo. Irmãos, então, o que João quer da igreja, o que Deus espera de nós, é que nós conheçamos a Jesus em um nível de relacionamento. Irmão, tem gente que, você sabe versículos bíblicos decorados? Alguém poderia recitar um versículo bíblico decorado, de cabeça? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos vivificou em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Olha só. Alguém mais tem um versículo bíblico para decorado que possa falar? Não vale Salmo 91 e 23, né? Aí... Mais alguém? Mais uma chance. Irmão, citar versículo, até papagaio cita. Se você treinar um papagaio para citar versículo, ele recita o Salmo 119 todinho. Se você treinar, ensinar, recita o Salmo, ele fala são quase 150 versículos do Salmo 119. Mas não é esse nível de conhecimento, ou seja, vocês conhecem o Salmo 139, você conhece Romanos 8, que você falou, não foi? Romanos 8:1, você conhece este versículo. Aí a pergunta agora é, esse versículo está refletindo na sua vida no dia a dia? Mas você está entendendo a lógica do que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade não é só ter um conhecimento de versículos bíblicos, é o que esse versículo bíblico está resultando na sua vida. Aí nós vamos dizer, esse camarada conhece esse Deus que perdoa e que tirou toda a condenação dele, porque eu vejo como ele anda. Aí a gente já passa para o segundo momento. Então, conhecer a verdade é ter um relacionamento com uma realidade que é eterna e absoluta. Jesus fala a respeito da sua palavra, a respeito daquilo que ele disse. Não cairá nem um tio e nem uma vírgula, nem um pingo dos is, nada daquilo que eu falei, nada cairá. Podem passar os céus e a terra, mas a minha palavra, que é a verdade absoluta, permanecerá. Pedro, na sua, acho que é a primeira carta ou é a segunda carta que Pedro escreve, ele diz que nos últimos, a volta de Jesus, ele enrolará os céus, serão enrolados como quem enrola uma cortina, e vai enrolar como faz isso com uma cortina, e os elementos se desfarão abrasados pelo fogo. Mas Jesus diz, a minha palavra, contudo, permanecerá eternamente. É esse nível de compreensão que significa conhecer a verdade. E aí nós vamos para andar na verdade, que estão nos versículos 4 a 6. Ele diz, fiquei sobremodo alegre. Olha só, irmão, quando nós olhamos e vemos um servo do Senhor, um cristão, ainda que seja um novo convertido, que ainda anda assim meio lá, meio cá, né? Porque ainda não conhece a verdade completa, está conhecendo, está começando a aprender de Jesus, mas é tão gratificante, é por isso que João escreve aqui, fiquei muito alegre, sobremodo alegre, pelo fato de ter encontrado dentre vós
Pessoas que não apenas mais conhecem, mas agora já andam praticando a verdade. Agora já andam vivendo a palavra, saiu das páginas da Bíblia e agora está nos pés e no coração da pessoa. Quando nós vivemos e andamos na verdade, veja que não é andando com a verdade, irmãos, vou fazer uma simbologia aqui, andar com a verdade, eu estou andando com a verdade, mas ela está aqui, estou andando com a verdade, mas João está dizendo aqui que nós devemos andar na verdade. É como se eu colocasse a verdade aqui sob os meus pés e eu estivesse com a Bíblia dos meus pés e andando na verdade, com a verdade, pisando na verdade, a verdade andando à minha frente, a verdade em meu coração, como disse o salmista no Salmo 119, guardei tua palavra no meu bolso, lá na minha mesa, aberto no Salmo 91, para espantar o mal-olhado. Não, irmãos, guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, é guardar, mas não é um guardar num sentido de entulhar, é mais um depósito aqui, mais alguma coisa. Quem tem quartinho da bagunça em casa, levanta a mão. Você pega as coisas, vai só, bota aí, vai, bota. Quando você abre a porta assim, cai tudo em cima de você, que está tão... A palavra não é isso, o pastor Fanoel falou isso no Congresso dos Jovens, essa expressão é entesourar, ou seja, é algo tão valioso, a verdade, que é absoluta, que eu guardo como um tesouro em meu coração, é algo precioso demais para ficar longe da minha vida. Mesmo Salomão diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, é do coração que vai, a partir do coração, das intenções do coração, é que se refletirão as nossas condutas. Então, irmãos, andar não é com a verdade, mas é na verdade, é em Cristo. Por isso que Jesus fala, sem mim, nada podeis fazer. Por quê? Porque tem que andar na verdade, é andar com Ele, é andando seguindo a Jesus, olhando para Jesus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é andando de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Pastor, se a pessoa não estiver indo para o céu, ela não vai conseguir levar ninguém. Se ela não souber o caminho, se ela não estiver caminhando para o céu, como é que ela vai levar outros? É um cego. E se ela não está indo para o céu, está indo para onde? Tu dissestes, não fui eu. Mas é isso mesmo, só tem dois caminhos, irmãos. É a verdade absoluta. Só há dois caminhos. Só tem um Senhor que nós devemos nos submeter. O outro não é, o outro nos escraviza. Essa é a verdade, que precisa ser pregada não com palavras, com vida. É isso que João está dizendo, quem anda na verdade, prega sem falar nada, irmãos. Se necessário, fale alguma coisa, mas pregue com a sua vida, andando na verdade. Lá no trabalho, quando todo mundo engana o chefe, dá aquela enrolada no chefe lá, você não faz como todos os outros que enrolam, você está na verdade, sendo honesto, sincero, porque a autoridade foi constituída pelo Senhor. Mas esse chefe chato também, pastor? Também, porque ele é instrumento. Se você for, como Pedro escreve, se nós formos fiéis à palavra, nós não seremos fustigados pelas autoridades. Mas se você for um pouco opinioso demais, as autoridades ruins servem para nos fustigar. Pedro escreve sobre isso na sua primeira carta. Então, irmãos, nós temos que andar na verdade. Sujeitai-vos, pois, diante de todas as autoridades, porque foram constituídas por Deus, sejam elas boas, sejam elas ruins. Meu irmão, essa é a verdade. Então, você sabe que você precisa orar por aquele que está lá em Brasília, não sabe?
Ou está orando, ou seu Unaine. Irmão, essa é a verdade. Ou nós viveremos de acordo com as nossas comodidades. Não, a verdade diz que eu tenho que fazer isso. Mas espera, irmão, imagina o povo orando pelos imperadores romanos, que eram muito mais cruéis, porque eles jogavam para serem comidos no Coliseu, devorados por ursos, e a igreja orava. E os apóstolos estavam recomendando: orem por esses homens, orem por Nero, tacou fogo em todo mundo e botou a culpa nos crentes. Ore por ele. Ninguém aqui foi apedrejado até agora, ninguém aqui foi colocado nos covis, ninguém foi acusado falsamente. Então, irmão, essa é a verdade. Nós não podemos fazer das Escrituras conveniências para nossas convicções. A palavra e o Evangelho nos chama para rompermos com as convicções naturais, para recebermos as convicções espirituais do reino de Deus. Isso é um desafio nosso de cada dia, que nos levará a andar na verdade. E aí que João diz aqui, ainda sobre andar na verdade: e agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que já entendemos que essa senhora que ele está falando, quem é? A igreja. Ele está dizendo: amemo-nos uns aos outros, caminhemos, essa é a verdade. Este é o ensino que não é novo, que já desde a antiguidade tem sido ensinado, que andeis em amor e andeis na verdade. E, por último, irmãos, para finalizar a nossa carta de hoje, ele diz que nós precisamos permanecer na verdade. João encerra essa última parte da sua pequena carta com destacando e reafirmando a centralidade da verdade e da necessidade da igreja permanecer. E quando ele fala em permanecer na verdade, olha o que está no verso 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O que ele está dizendo? Nós não podemos ir além do que Cristo ensinou, porque tem o outro lado também. Jesus, a palavra de Deus nos dá um ensino qualquer, e tem pessoas que vêm e acrescentam algo mais daquilo que a palavra está dizendo. Foi o problema que Jesus enfrentou na época dos fariseus e dos saduceus e dos escribas, porque a lei de Moisés estabelecia uma série de procedimentos que o povo precisaria observar. Porém, os escribas e fariseus, além de tudo que já estava na lei, que são 613 mandamentos prescritos para o povo judeu, eles ainda fizeram uma série de outras normas, que se chama, no judaísmo, se chama halahá, que é o código de processo judaico de como que eu vou cumprir os mandamentos. Então, é como se fosse o código de processo civil do povo judeu, que foram os escribas e fariseus e os rabinos que criaram. Então, além do que o mandamento criou, estabelecido que é a verdade, ainda fizeram mais trocentas outras coisas. Por exemplo, no sábado, só poderia uma pessoa, por conta de preservar o sábado, eles estabeleceram uma regra, que não está na Torá, não está nos mandamentos, mas eles disseram: para não quebrar o princípio do sábado, a pessoa só poderá andar, no máximo, longe da sua casa, até 300 metros. Onde é que está na Torá? Outra regra que eles criaram e que Jesus quebrou no sábado: se tem um animal, caiu num abismo, alguma coisa, e a pessoa não tinha a capacidade, não era permitido pela lei estabelecida pelos fariseus, ir lá e salvar esse animal.
Se fizesse isso, estava quebrando o sábado. Jesus vai lá e, não, pode ir lá, curou no sábado, fez isso, aquilo, tudo. Porque o que Jesus estava fazendo? Estava quebrando leis criadas, dogmas criadas por homens, que não era o que o mandamento queria. João está dizendo aqui, ó, nós não podemos ultrapassar o que Jesus falou. Não invente moda. Trazendo para os nossos dias. O pastor Jacó está usando uma expressão aqui, não seja lambanceiro. Porque, irmãos, tem coisa, olha só, trazendo para os nossos dias atuais. Tem gente, e eu vou dar um testemunho de casa. A mamãe sempre gostou de joias. E teve condições, porque trabalhou, enfim, teve condições de comprar joias. Então, toda vez que ela saía, ela botava um anel aqui, anel, não tem orelha furada, o que era pecado na época dela, o pastor Ari não permitia, então não usa brinco, não tem o costume de usar brinco. Aí usava algum colar, tal. Um certo dia, ela estava lá preparando toda pomposa para sair, para trabalhar, começou a botar um monte de anel, aí disse que Deus falou para ela assim, Rosi, um anel basta. Ela começou a chorar e tirar, tira de volta, meu Deus do céu. Essa regra Deus deu para ela. Tem pessoas que Deus fala com você, faça. Outra, pare de jogar bola. Essa regra é para você, se Deus está te exigindo, faça. Não vá além e estenda isso. Não, agora as irmãs não podem mais usar anel, porque estarão pecando. Meu irmão, isto é ir além, é ultrapassar a doutrina de Cristo. Ele não ensinou isso, isso foi uma exigência pessoal, foi algo que Deus pediu dela. Não crie isso e faça uma doutrina para o povo, para a igreja. Estou dando um exemplo um pouco mais simples, mas para fazer compreender o que é ir além da doutrina de Cristo. João está dizendo aqui que aqueles que ultrapassam não são de Deus, irmãos. Então veja que permanecer na verdade é permanecer fiel ao que a palavra nos ensina e permanecer fiel ao que Jesus ensinou, viveu, testemunhou e espera da igreja, espera de nós. E ao mesmo tempo, permanecer na verdade significa fidelidade ao ensino recebido, também significa perseverança. Não adianta eu me conservar fiel no começo da minha jornada, que está tudo bem, eu estou no fogo, estou na alegria, aí eu estou aqui fiel e satisfeito, permanecendo na verdade, mas ao longo da jornada vai fraquejando, vai abrindo o espaço. Não, isso aqui tem problema não, isso aqui também não tem problema, isso aqui acho que também não tem problema, e aí a verdade absoluta vai sendo perdida da vida e nós vamos nos afastando, deixamos de andar na verdade. Irmãos, então o que João está dizendo para nós é que a igreja precisa conhecer e se relacionar com a verdade, a igreja precisa pôr em prática essa verdade, a igreja precisa caminhar nesta verdade, e a igreja precisa permanecer nesta verdade. Que o Senhor nos ajude a nós exercermos e fazermos estes 3 verbos: conhecer, andar e permanecer na verdade que é o Senhor Jesus. Quem é a verdade, irmão? Jesus. Ele é quem? O caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a água que mata a nossa sede, Ele é tudo, Ele é a nossa vida, Ele é aquele que nos dá alegria. Em mim vocês terão fartura de alegria, em mim vocês farão proezas. Eu fiz coisas grandes, mas em mim vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Ele é a verdade. Vamos nos relacionar com Jesus, caminhando, andando, observando os seus mandamentos, para que nós possamos avançar e não retroceder. Nós não podemos retroceder, irmãos, e perder aquilo para o que nós já fomos alcançados.
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que o Senhor nos guarde para que nestes dias de relativismo nós não venhamos a negociar a verdade de Deus. Irmão, pecado é pecado. Também não vá sair agora aqui apontando o dedo e dizendo, seu miserável pecador, isso é pecado. Não, porque aí tem uma confusão também, as pessoas, porque a igreja tem a verdade que é absoluta, não nos dá o direito de sair agora apontando adúltero, ladrão, enganador, rotulando as pessoas. Não, irmãos, a igreja não foi chamada para... A igreja é a baluarte da verdade. O que é baluarte? Aquela que guarda, que está vivendo a verdade. A verdade está em nós, irmãos, a verdade está conosco, mas isso não nos dá o direito de sair aí apedrejando, acusando e... Seu pecador, seu miserável, tu vai para o inferno. Essa pregação do evangelho já não é mais... Não podemos mais fazer essa pregação. Isso daí, não, nós temos que fazer com sabedoria. Viva, por isso que a palavra de hoje é, viva a verdade. Qual é a verdade? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então ame. Qual é a verdade? Ore pelos teus inimigos. Ah, pastor, é mesmo? É? Aquele que fala mal de ti, aquele que é linguarudo, ore por ele, irmãos. Essa é a verdade. Isso é andar na verdade. Isso é viver na verdade. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Quero convidar rapidamente você a ficar de pé, nós vamos fazer uma oração para concluirmos esta palavra de hoje. Próxima terça-feira estudaremos a terceira carta de João, e aí finalizamos os ensinos de João, para posteriormente aprendermos o que Judas vem a escrever, né? Judas também é uma carta pequena, mas que nos incentivará a uma batalha. Ele chama-nos para a batalha espiritual, porque Miguel, aí tem umas coisas lá interessantes, né? Quando Miguel, o arcanjo, estava lutando e pelejando com Satanás pelo corpo de Moisés, o que ele falou? O Senhor, Miguel, que é o arcanjo poderoso, e você aí se achando o cara, eu determino, não determina nada nem na tua casa, meu irmão, que é a mulher que te manda. Quanto mais querer chegar e se arvorar e dizer assim, eu determino isso, que é isso? Se o arcanjo Miguel chegou e falou, o Senhor te repreenda, seremos nós que vamos querer dar ordem para os outros? Que coisa, né? Como nós somos, irmãos. Então Judas também vai falar conosco de forma abençoadora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra nesta noite, que nos incentiva a vivermos na verdade. Tu és a verdade, a tua palavra, Senhor, nos revela a verdade, e o Senhor Jesus nos chama para nos relacionar contigo, Jesus, para te conhecer como o único e suficiente Salvador, como a verdade absoluta, para caminharmos e aprendermos de ti, nos relacionando contigo enquanto caminhamos contigo. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, para que nós possamos aprender isto e não venhamos a ser, Senhor, meros ouvintes, mas possamos praticar a verdade no nosso proceder, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Assim, meu Deus, abençoa a tua igreja, que nós oramos a ti e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.